Muito boa noite a todos e a todas, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar a nossa segunda aula do componente curricular Química Orgânica 1. Eu sou o professor Bechara, hoje é 18 de outubro de 2021 e são exatamente 20 horas. Tem mais alguém chegando aqui? Boa noite, Elaine, seja muito bem-vinda. Bom, primeira coisa, eu vou apresentar a minha tela e a gente vai dar uma passadinha rapidinho na página do SIGA, só para a gente recapitular como é que está a nossa sequência, tá? Só carregar aqui a apresentação, por favor. Beleza. Tá aparecendo o SIGA aí para vocês? Sim, professor. Beleza, show. Então aqui é a nossa página inicial, né, que vocês têm acesso, vocês podem acessar a qualquer momento. Aula 1, né, que foi a semana passada, que se referiu à parte de introdução à química orgânica, representação dos compostos, orbitais, hibridações, ligações, etc. Tem aqui um texto base, dentro desse texto base tem alguns exercícios, tem os slides que foram utilizados, tem uma videoaula que reforça a questão da formação da ligação covalente, eu recomendo fortemente que vocês assistam essa e outras videoaulas também. Aqui tem o link do encontro, bacana? Aí para a aula de hoje. Para a aula de hoje nós vamos utilizar alguns slides que eu vou mostrar aqui para vocês e tem uma bateria com alguns exercícios, que está aqui também, um arquivo em PDF. Eu vou abrir aqui, eu estou com esse arquivo aberto, e eu queria mostrar e comentar isso aqui muito rapidamente. Aqui é uma lista com várias questões que já estão elaboradas, questões já construídas por uma professora que eu nem conheço, na verdade, mas ela é professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professora Matildes Blanco, e eu fiz questão aqui de manter o nome dela no material, lógico, óbvio. Isso é uma dica que eu deixo para vocês. Toda vez que a gente for utilizar o material de alguém, ou a gente usa o material na íntegra e mostra o nome do autor do material, ou a gente coloca a citação, tá? Isso é uma coisa bem legal, é mais ético, é mais bacana, e eu sei que vocês são pessoas bastante preocupadas com isso, a questão de direitos autorais, então fica essa dica aí, tá bom? Aqui esse material tem várias questões, e no finalzinho tem as respostas, então é um material legal, que vai ser bacana para a gente treinar essa questão da nomenclatura. O foco da aula de hoje é justamente a nomenclatura. Nós vamos dar uma passeada geral pelas principais funções orgânicas, identificando os grupos funcionais, os radicais orgânicos e as regras gerais de nomenclatura oficial, tá bom? Assim, nós vamos dar uma passeada geralzona. Talvez tenha momentos que eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas esses slides estão disponíveis para vocês podem pegar, revisar, atualizar e depois assistir o vídeo novamente. Então vamos iniciar aqui com a apresentação dos slides. Então vamos lá, aula 2, funções orgânicas, hoje é dia 18 de outubro, né? Muito bem. Primeira coisa que eu quero comentar é que a IUPAC, ela é uma ONG, Então, pronto, é uma organização não governamental com fins científicos, com o objetivo de organizar as informações relacionadas à química. Só que a IUPAC foi constituída, iniciou em 1919, então ela tem pouco mais de 100 anos, 102 anos. Só que os compostos orgânicos são conhecidos muito antes disso. É por isso que existe, de uma maneira muito forte e muito enraizada, a nomenclatura usual de compostos orgânicos. Lembrando que essa nomenclatura, ela conserva nomes que são muito anteriores à criação da própria IUPAC, muito mais antiga, então, do que a criação das normas de nomenclatura da IUPAC. Esses nomes triviais ou nomes usuais, eles muitas vezes estão relacionados a pessoas ou a lugares que têm, de alguma forma, importância com a aplicação desses compostos. Um exemplo comum que eu gosto de citar é sobre a nicotina. A nicotina recebeu esse nome porque está relacionada ao senhor Jean Nicot, francês, né, que em 1560 difundiu o tabaco na Europa. Então, olha lá, 1560.
A IUPAC foi instituída em 1919. Então, lógico que esse nome é muito anterior. Então, perceba, a partir do sobrenome Nico, surgiu o nome da substância nicotina. Então, por isso que é muito comum, é muito enraizado e é algo que a gente até precisa conservar, que é a utilização da nomenclatura usual de compostos orgânicos. Fica até muito mais prático. Imagina que você vai a uma farmácia e você chega lá e diz assim, olha, você tem comprimido de ácido acetil salicílico? Aí o farmacêutico vai te perguntar, mas você quer aspirina? Se eles aspirina. Pô, é muito mais fácil falar aspirina do que falar ácido acetil salicílico. É por aí, tá legal? Essa é a questão da nomenclatura usual. E a nomenclatura oficial? Cara, vou te mostrar uma coisa. Tem até esse livro aqui, eu acho que dá para vocês visualizarem. Esse aqui é o Guia IUPAC para a Nomenclatura de Compostos Orgânicos. Essa aqui é a versão do livro azul em língua portuguesa. A IUPAC, ela utiliza os livros coloridos para sistematizar as publicações. O livro azul se refere à nomenclatura de compostos orgânicos. Essa aqui é a versão em língua portuguesa, que foi lançada em 2002. 2002, ela foi a tradução das recomendações do ano de 1993, considerando as variantes da língua portuguesa europeia, do português europeu. Foi feita a tradução para a língua portuguesa após a tradução para o italiano, para o espanhol e para o francês. Isso serviu de base para a tradução para a língua portuguesa. O objetivo disso, qual a finalidade de fazer a nomenclatura da química? É para que haja uma correta identificação de espécies químicas por meio de palavras e também de pronúncias, né? E o objetivo é que nós tenhamos uma nomenclatura sistematizada para que os químicos, os farmacêuticos e todos os pesquisadores da área química possam conversar de qualquer lugar do mundo falando a mesma coisa, da mesma substância. Aí um comentário que eu vou fazer aqui para vocês agora, professores em formação e alguns até já professores atuantes. Não é para ficar dizendo por aí que a IUPAC está mudando as regras, que a IUPAC muda o tempo todo, que existem várias recomendações. Isso não é verdade. A IUPAC foi instituída em 1919. E de lá para cá, o que aconteceu? O primeiro estabelecimento de regras de nomenclatura de química orgânica foi do ano de 1979, 60 anos após a fundação da IUPAC. Depois disso, houve o lançamento das regras de 1993, mas não anulou a de 79, fez algumas adaptações. Em 2002, essas regras de 1993 foram transcritas, foram traduzidas para a língua portuguesa. E depois, do ano de 2013, agora mais recentemente, houve a última publicação das recomendações da nomenclatura IUPAC. Então, eu sei que vocês talvez já tenham ouvido alguém falar por aí, talvez até algum professor, não sei, no ensino médio, na época do pré-vestibular e tal, que a IUPAC muda o tempo todo, que tem sempre muitos nomes, tem sempre muitas mudanças. Cara, isso não é verdade. São 3 recomendações. 1979, 1993 e agora essa publicação mais recente do ano de 2013. Legal? Então, deixa eu dar uma passadinha aqui no chat. Cadê minha página do chat? Eu nem sei, já até me perdi aqui. Vem aqui. Pronto. Minha tela está aqui, achei. Então, quando você falar em nomenclatura, tá bom? Você vai lembrar que só tem 3 recomendações. 1979, 1993 e a mais recente é 2013. Eu vou te mostrar aqui uma página. É a página oficial da IUPAC, que tem a sequência dos livros coloridos. É muito fácil achar. Joga no Google IUPAC, você cai muito rápido aqui. Aí, de acordo com a cor do livro, tem uma especificidade. Então, se você procurar, por exemplo,
O livro vermelho, você vai achar nomenclatura de compostos inorgânicos, nomenclatura de compostos orgânicos é o livro azul, e por aí vai. Tá? Quando você vai explorando essa página aqui do livro azul, você vai cair nesse compêndio para você baixar as recomendações anteriores. 1979, era bem pequenininha. 1993, ela já foi mais extensa, 93 é mais recente, né? Tem quase 30 anos e tal. E se você continuar, aí você vai ler aqui que tem as recomendações de 2013 e tal. E se você continuar navegando, você acha a página para você baixar as recomendações de 2013. O livro azul está aqui, está indicado como novo. Bacana? Diferentemente que em língua portuguesa, quando você quer uma publicação oficial da IUPAC, que foi traduzida, você tem que comprar um livro, tipo como eu comprei esse aqui, em língua inglesa, as recomendações são gratuitas, estão disponíveis para serem baixadas em PDF na página da IUPAC. Bacana? Tá safo? Tranquilo aqui esse negócio das 3 recomendações? Safo, ninguém vai ficar falando mais que todo tempo aí o PAC muda, tá? Tranquilo? É a gente aqui às vezes não sabe e vai aprendendo aos poucos e vai dizendo que mudou, mas não, são apenas 3 recomendações. Avançando aqui, voltando para a nossa sequência agora. Funções químicas, né? Vamos falar o que é função química. É um grupo de substâncias que possuem algumas características em comum. Essas características podem ser estruturais, podem ser reacionais, no caso de propriedades químicas, mas essas características são incomuns, devido à presença de alguns átomos, ou um átomo ou um grupo de átomos, que dão essa característica especial, e a gente chama isso de grupo funcional. Então, existe a função química e existe o grupo funcional. Por exemplo, na função química álcool, o grupo funcional é chamado de hidroxila. Na função éter, o grupo funcional é oxigênio. Na função ácido carboxílico, o grupo funcional é carboxila. Na função cetona, o grupo é carbonila e por aí vai. A gente vai perceber que praticamente todas as funções elas têm um nome característico do grupo funcional. Às vezes não tem nome característico porque já são grupos, tipo assim, a união de outros grupos. Mas, em geral, tem a função orgânica e tem o nome do grupo funcional. O que é comum acontecer é confusão. Por exemplo, na hora de elaborar uma prova. É bastante comum o professor perguntar assim, quais os grupos funcionais presentes na molécula? Só que aí lá, se for uma prova de múltipla escolha, nas alternativas, ele não colocou o nome dos grupos funcionais, ele colocou o nome da função orgânica. Então, eu queria sugerir que vocês ficassem atentos para não confundir. Função orgânica é uma coisa, grupo funcional é outra. Aqui eu coloquei uma tabela, resumo, com as principais características dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias que são formadas apenas por carbono e hidrogênio. Bacana. Aí tem o grupo dos alcanos, também chamados de parafina. Esse nome parafina vem do latim para afinos, pouca afinidade. Por quê? Porque a parafina reage pouco, o alcano é o menos reativo. A gente diz que a cadeia é alifática, né, e é do tipo saturada. Ele tem uma fórmula geral. O raciocínio da fórmula geral é, para cada carbono, tem que ter 2 hidrogênios. Pensa numa cadeia aberta. Cada carbono tem que ter 2 hidrogênios. Só que se eu colocar 2 hidrogênios em cada carbono, os 2 carbonos das extremidades vão ficar ainda com uma ligação pendente. Vai ficar faltando uma ligação para esses 2 carbonos da extremidade. Então, eu preciso colocar 2 hidrogênios em cada carbono e mais um hidrogênio em cada extremidade. É por isso que a fórmula geral do alcano é CnH2n mais 2. E tem um detalhe. É que toda vez que você tiver uma cadeia que tem uma ligação π, para cada ligação π, a gente vai tirando 2 átomos de hidrogênio. E para cada cadeia fechada, a gente também tira 2 átomos de hidrogênio. Então, se a gente comparar um alcano e um alceno, o alceno pode ser chamado de alqueno ou de olefina, que está relacionado a óleos refinados, óleos de lubrificação. O alcano tem, para cada carbono, 2 átomos de hidrogênio e mais 2 hidrogênios para as extremidades. Bacana. Então, é o dobro mais 2, CnH2n mais 2.
E o alceno? Como tem uma ligação π na cadeia do alceno, não tem necessidade de ter esses dois a mais, porque cada ligação π diminui 2 hidrogênios. Então, o alceno tem 2 hidrogênios a menos do que o alcano. Se eu pensar no alcadieno, o alcadieno ele tem que ter 2 ligações duplas. Então, são 2 ligações π. Para cada ligação π, diminui 2 hidrogênios. Se tem 2 ligações π, vão diminuir 4 hidrogênios. Então, o alcadieno, ou diolefina, em relação ao alcano, tem 4 hidrogênios a menos. Essa é que é a linha de raciocínio, tá? E aqui na nossa tabela, tem sempre um exemplo com a sua nomenclatura. A gente vai explorar um pouquinho mais, mas aqui são nomenclaturas bem simples. Por que esse nome ficou butano? Claro, but, porque tem 4 átomos de carbono, an, só tem ligações simples, e a letra O, porque é um hidrocarboneto. Para não esquecer mais, é um hidrocarboneto, que termina com a letra O. Uma curiosidade aqui dos alcenos é que a gente muitas vezes tem que posicionar a dupla ligação. A dupla ligação, ou a insaturação, ela pode se apresentar entre os carbonos 1 e 2, então fica but, 1N, ou pode aparecer a dupla entre os carbonos 2 e 3, então fica but, 2N. Bacana, né? Aí tem aqui na sequência os alcadienos, ou diolefinas, que tem que ter 2 duplas na mesma cadeia. Existem os alcinos, também chamados de alquinos, que eles têm uma cadeia insaturada do tipo etínica, ou seja, tem que ter uma ligação tripla. A gente vai aprofundar ainda, vai ter uma aula para a gente aprofundar um pouquinho sobre as características dos hidrocarbonetos, mas só para antecipar, é que tem alcino, que tem a tripla aqui pelo meio da cadeia, então não tem hidrogênio ligado diretamente ao carbono da tripla ligação. E tem outros tipos de alcinos que tem a tripla na extremidade. Aí tem hidrogênio ligado ao carbono da tripla. Quando tem hidrogênio ligado ao carbono da tripla ligação, a gente chama isso de alcino ou alcino verdadeiro. Quando tem um alcino que não tem hidrogênio ligado diretamente ao carbono da tripla, a gente chama de alcino falso ou pseudo-alcino. A gente vai ver com mais detalhes, mas é porque esse hidrogênio ligado ao carbono da tripla, ele tem um certo caráter ácido, ele pode ser ionizado. Então, isso é uma característica importante dos alcinos. Avançando aqui um pouquinho. Existem os alceninos, né, que eles têm que ter uma dupla e uma tripla ligação. Os cicloalcanos ou ciclanos, que tem que ter cadeia cíclica, mas todas as ligações são simples. E perceba, como eu comentei para vocês, para cada ligação π e para cada cadeia fechada, para cada ciclo, a gente diminui 2 hidrogênios. Então, em relação ao alcano, o cicloalcano, que tem cadeia cíclica, diminuiu 2 átomos de hidrogênio. Aí tem também os cicloalcenos, ou ciclenos, ou ciclolefinas, que são cadeias cíclicas, mas com dupla ligação. Então, agora, a quantidade de hidrogênios a gente vai diminuir 4 hidrogênios em relação ao alcano. Vamos diminuir 2 hidrogênios porque tem uma ligação π, e vamos diminuir 2 hidrogênios porque tem um ciclo. Então, se diminui 4 hidrogênios. A fórmula é CnH2n-2. Compostos aromáticos, ou também chamados de arenos. Vou pegar aqui o mais simples deles, o benzeno. A fórmula geral dos monoaromáticos, quando só tem um anel aromático, é CnH2n-6. Bora entender por que esse -6. É porque para cada ligação π, lembrando que o benzeno, a gente não tem ligações duplas, porque as ligações são ressonantes, mas a gente tem ligação π, eu só não sei onde elas estão. Elas estão ressonando, mas a gente tem 3 ligações π. Então, se tem 3 ligações π, diminui 6 hidrogênios. E tem uma cadeia fechada, diminui 2 hidrogênios, diminui 8. Então, em relação ao alcano, diminuiu 8 átomos de hidrogênio, então ficou CnH2n-6. Beleza? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. O Luiz falou tranquilo, bom conhecer o site. Isso, Luiz. É importante a gente dar depois uma pesquisada na página, tá? Da IUPAC, é legal. A Andresa falou que está processando, bacana, Andresa. Tá tudo certo. Por enquanto está ok, mas é muita informação, realmente é muita informação. A aula de hoje tem bastante informação,
mas eu prometo que hoje eu não vou esticar muito, eu vou tentar acabar dentro de 1 hora, tá? Até as 21. A Elaine falou que está tranquilo. Beleza, vamos avançando então. Olha lá. Agora, eu vou fazer só um rápido comentário. É que é importante a gente lembrar que nem todos os hidrocarbonetos estão na mesma fase de agregação. Algumas vezes a gente encontra na temperatura ambiente é de 25 graus Celsius. Não confunda com CNTP. Lembra da CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. CNTP é de 0 graus Celsius. Condição ambiente, 25 graus Celsius. Nessa condição, nem todos os hidrocarbonetos estão na mesma fase de agregação. Alguns são sólidos, outros são líquidos, outros são gasosos. Em linhas gerais, segue o que está nessa tabela aqui. Alcanos, de 1 a 4 carbonos, são gasosos, de 5 a 17 são líquidos, 18 ou mais eles tendem ao estado sólido. Tá legal? Isso aqui é um panorama geralzão de alcanos, alcenos, alcinos e ciclanos, que são os hidrocarbonetos alifáticos mais importantes. Alcanos, alcenos, alcinos e ciclanos. Avançando aqui um pouquinho. Tem uma coisa que eu queria comentar para vocês, que é a questão dos radicais. Radical ou radical livre é uma estrutura química que pode ser formada por um átomo ou por vários átomos, desde que tenha pelo menos uma valência livre. Valência é a ligação, uma ligação livre, ou seja, um elétron desemparelhado. A gente pode encontrar radical livre com 2 elétrons desemparelhados, mas o mais comum é encontrar com um elétron desemparelhado. Mas vamos lá. Radical livre tem que estar solto. Então, tem um radical livre que é derivado dos alcanos, ou também dos ciclanos, que a gente chama de alquilas ou alcoílas. Por exemplo, derivado do metano, tem o radical metil, que a gente pode escrever metil ou metila, depende do contexto. Eu não vou ficar mais escrevendo aqui o tempo todo etil, etila, propil, propila, mas eu quero que você entenda que pode ser il ou ila. Só que aqui, olha, esse bonitinho, ele é um radical enquanto ele está solto. Se esse grupo metila aparecer pendurado em uma cadeia, ele deixa de ser radical e passa a ser chamado de substituinte ou ramificação. Então, a gente tem uma cadeia com várias ramificações. Aí eu não posso dizer, qual é o nome do radical que está nessa cadeia? Não. Radical é quando ele é livre, quando ele tem valência livre. Quando o radical se liga numa cadeia, ele deixa de ser chamado de radical e passa a ser chamado de ramificação ou substituinte. Então, por enquanto, como aqui todos estão soltos, nós vamos chamar de radical. Quando esses bonitinhos aparecerem ligados a uma cadeia, aí a gente passa a chamar de ramificações ou substituintes. Existe o metil, existe o etil, existe o propil, ou pode ser chamado de propano, um il, porque a gente começa a numerar no carbono que tem a valência livre. Esse tracinho aqui em aberto é para indicar uma valência livre, tá? É a valência que só tem um elétron, que não está, essa ligação não está completa, ela não está ligada em nenhuma cadeia. É uma valência solta. Tem o isopropil, que ele pode ser chamado oficialmente de propano 2-il, porque a valência livre está no carbono 2, ou ainda posso chamar de 1-metil-etil. Porque se eu considerar que 2 carbonos aqui correspondem a um etil, esse carbono aqui do ladinho é um metil. Então, vamos lá. Os carbonos vão até a valência livre. Eu achei 2 carbonos. Aí o nome disso aqui é etil. Como aqui depois da valência livre tem mais um carbono, a gente pode chamar isso aqui de 1-metil-etil. Ou seja, no carbono 1 do etil existe uma ramificação metil. Esse nome isopropil ele é uma nomenclatura usual. Bacana? Esse bonitinho aqui ele pode ser chamado de N-butil. Essa letra N que aparece na frente é para indicar que a cadeia é normal. Mas o nome oficial do N-butil é butano-1-il. Butano-1-il, valência livre no carbono 1. Esse aqui, ele é conhecido também como butano 2-il, tá? Às vezes ele é chamado até de
S-butil, S de secundário, mas o nome oficial dele é butano 2-io, ou também 1-metilpropil. Bora ver? Eu venho aqui, olha, 3 carbonos, aí apareceu a valência livre. Se tem 3 carbonos até chegar no carbono da valência livre, é propil. Depois do carbono da valência livre, tem um metil. Então ficou 1-metilpropil. Aí esse outro bonitão aqui, olha, ele é conhecido também como T-butil. T de terciário, tá? Porque esse carbono da valência livre é um carbono ligado para 3 outros carbonos. Mas o nome oficial, o nome valendo dele, seria o seguinte: 2-metil propano 2-io. Por quê? Vamos lá. Na sequência aqui, onde está a valência livre, tem 3 carbonos. Aí eu chamo de propano. Aí a valência livre está no carbono 2, então vai ficar 2-io. E também no carbono 2 tem um metil ramificado. Então o nome ficou 2-metilpropano 2-io. Popularmente é T-butil. Olha só, esse aqui é conhecido popularmente também como isobutil. Mas o nome valendo dele seria assim, olha, 3 carbonos até chegar na valência livre. Então ficou propano. A valência livre está no carbono 1, então ficou propano 1-io. Só que tem um metil no carbono 2, então o nome completo é 2-metilpropano 1-io. Aqui, olha só. Esse cara ele tem um nome popular que é neopentil. Neopentil. Mas o nome valendo dele é assim, olha, é 2,2 dimetil. Aqui está até escrito errado, inclusive, olha, está butano. Eu vou até corrigir, que não é boot, é prop. Deixa eu ver se eu consigo alterar isso aqui. Alterar no meio da aula, ao vivo, mas é importante, é melhor alterar do que ficar errado. Prop. Pronto. Depois eu substituo lá no siga. Então, o nome dele é 2,2 dimetilpropano 1-io, também conhecido como neopentil. Olha esse caso aqui. Aqui é uma cadeia cíclica, né? Então, seria o ciclohexano. Então, ele pode ser chamado de ciclohexano 1-io ou também ciclohexil. Olha esse caso agora. Olha só esse caso, olha só essa maluquice aqui. A cadeia aqui é cíclica, tem uma insaturação e tem 2 valências livres, Então, a gente precisa decidir em que ponto a gente começa a numerar os carbonos dessa ramificação. Sempre a gente começa a numerar onde tem valência livre. Ah, mas professor, tem uma insaturação e uma valência livre. A valência livre é mais importante. Então, a valência livre ficou... Botar aqui o laser, o apontador laser, fica melhor. A valência livre ficou no carbono 1, ficou no carbono 2, e a insaturação está no carbono 3. Então, o nome é ciclopente 3Eno 1,2 diil. Diil porque tem 2 valências livres. E esse aqui é o benzil. Aí, talvez alguém pudesse pensar assim, mas professor, aqui está falando derivados de alcanos e de ciclanos. Bom, primeiro que esse aqui não é um ciclano, ele é um cicleno, mas o cicleno é derivado do ciclano. Aí alguém poderia falar, tá, professor, eu até entendi. Aqui eu tenho um cicleno que a gente considera derivado do ciclano, tá? Esse eu entendi. Mas aqui é um aromático. E aromático não é alcano, aromático não é ciclano, eu sei. Só que o benzil, ele é um radical do tipo alquila, também chamado de radical alcoíla, derivado do alcano, porque a valência livre não está na parte aromática. A valência livre está no carbono alifático. E esse carbono aqui ele só tem ligações simples, portanto, é derivado do alcano. Tá? Então, também a gente tem que ficar atento para isso. Benzil não é um radical aromático, é um radical alifático, apesar de ter um anel aromático, é porque a valência livre não está na parte aromática, está na parte alifática. Espera aí, deixa eu ver aqui no chat se está tudo bacana. A Elane perguntou aqui, por que o parêntese no 2-metil? Boa pergunta, Elane. Boa pergunta. É porque toda vez que você tiver ramificação de uma ramificação, a gente usa parênteses para separar a ramificação de uma ramificação. Então, a gente tem o metil do propil. Aqui a gente tem o metil do propil. Então, toda vez que for ramificação de ramificação, a gente coloca entre parênteses. Beleza?
Tranquilo, Elaine? Dá para sobreviver? Show, né? Bora avançar. Aqui tem mais alguns radicais, que aí eu quero que vocês façam uma análise depois com calma. Só uma consideração, tem alguns radicais que têm nomes usuais que são até mais conhecidos, como, por exemplo, vinil. É mais conhecido do que etil, do que etenil, é vinil. Até os discos de vinil e tal. Então, tem vários radicais que eles têm nomes populares, nomes triviais, que são mais importantes do que os nomes oficiais, tá bom? Um outro lembrete é que se tiver uma valência livre, uma insaturação, a gente começa a numerar no carbono que tem a valência livre. Então, aqui, olha, carbono 1 está com valência livre, carbono 2 está com a dupla. Por isso que ficou prop 2En e 1Il. Bacana? Então, aqui tem radicais alquenilas, derivados dos alquenos, alquinilas, derivados dos alcinos, e arilas, que são derivados dos aromáticos. Nesses casos aqui, todos percebam que a valência livre agora aparece diretamente no anel aromático. Por isso que agora eles são radicais aromáticos. Bacana. Aqui nós temos radicais com mais de uma valência. A gente pode encontrar, por exemplo, duas valências livres no mesmo carbono ou valências livres em carbonos diferentes. Pode ser que tenha até valência livre na forma de dupla, valência livre na forma de tripla, duas valências livres no anel aromático. Tudo isso é possível, tá? Então, são radicais chamados de alquenilenos ou alquinilinos, depende do tipo de valência livre. Aqui vou passar também um pouco mais rápido no resumo das funções orgânicas. E assim, eu vou só fazer um panorama geral. É que existe a função orgânica, existe o grupo funcional, aqui tem uma dica da nomenclatura e o PAC, e tem um exemplo. Então, aqui está falando de álcool, aí está explicando quando é que tem álcool, é quando tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. A nomenclatura oficial do álcool é ol, sufixo ol, e aqui tem um exemplo, ficou propan 1-ol. Isso aqui é o nome do álcool. Então, aqui tem normalmente de 3 em 3, tá? Tem álcool, fenol e enol, que todos contêm hidroxila. Existe o éter, existe o epóxi, que é uma espécie de um primo do éter. É quando tem uma cadeia cíclica de 3 membros, é um éter especial. Aí tem o aldeído, que é quando tem essa carbonila primária. Eu acho que vocês já devem ter estudado essas funções, ou até já deram aula sobre essas funções. Por falar nisso, deixa eu perguntar isso um pouquinho. Vocês já fizeram estudos das funções orgânicas, ou já ministraram aula sobre essas funções orgânicas? Eu nunca. Gil, vai ter agora, né, Gil? Muito bem. Vai ser a primeira vez, querida? De funções orgânicas, sim. Eu sempre peguei soluções, base, ácido de funções orgânicas é a primeira vez. Ah, bacana. Então, uma experiência. Então, a aula de hoje já contribui, porque tem muita informação. Olha, a Andresa está falando também que nunca estudou, que é a primeira vez, né? Ah, Andresa, você não teve química no ensino médio, né? Caramba, acho que foi alguma escola que faltou professor. Não, prof, eu fiz outro curso técnico e a gente não tive química, fiz técnico em contabilidade. Ah, E na época não entendi. tinha química, não tinha física, não tinha biologia, não tinha nada, era só matemática financeira e outras disciplinas. E Então, isso tá me fazendo bastante falta, assim, mas eu estou recuperando, eu estou indo bem. beleza. Qualquer dúvida, me aciona, tá? Estou à disposição. Talvez eu vá pedir uns livros, assim, algumas referências para mim ler mais, assim. Não, mas pode entrar em contato que, gente, eu estou sempre à disposição. Talvez eu não responda na hora, mas assim que eu tiver um tempinho, prometo que eu respondo para vocês. Tá bom. A Elane falou que fez Orgânica 1, né? Mas teve que fazer de novo, reprovou e tal. Então já estudou um pouquinho, né? O Oswaldo já ministrou, mas assim, o basicão, né? Para o ensino médio e tal. No estágio 3, bacana, Oswaldo. O estágio 3 realmente a gente aplica em sala de aula, é muito legal. O Luiz Felipe fez Orgânica 2 no semestre passado. Ah, caramba, você fez Orgânica 2, agora está fazendo a 1. Bora recuperar, então, essa base aí, né?
com a Deise. Sim, a professora Deise é maravilhosa, adoro a professora Deise. Não tinha aberto Química 1, né? Ah, tá, beleza. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue ir avançando e contribuir um pouquinho mais para vocês. Bom, aqui, como eu falei, eu vou dar uma passada rápida, porque o foco é falar de alguns detalhes da construção do nome, tá? Aqui tem a cetona, que também tem carbonila, tem o ácido carboxílico, já tem uma carboxila. Aí tem algumas substâncias que são derivadas de ácido. O éster é um derivado de ácido. O anidrido, tanto simétrico quanto assimétrico, é derivado de ácido carboxílico também. Quando duas moléculas de ácido desidratam, dão origem ao anidrido. Existe o ceteno, que é quando uma única molécula de ácido desidrata, dá origem ao ceteno. O cloreto de acila, sal orgânico, também são dois derivados dos ácidos carboxílicos. Existe um M-acetal, ou semi-acetal, que ele é um derivado do aldeído, e existe o próprio acetal, existe o M-cetal, e existe o próprio cetal. A gente vai ver mais detalhes ainda. Tem diferenças estruturais, mas são diferenças bem pequenas. Aqui todos têm um esquema da nomenclatura e pelo menos um exemplo, tá? Montei isso aqui com bastante carinho para vocês, com bastante atenção, para ficar assim um acervo, como não tem livro nenhum, na verdade, né? Você acha isso aqui, mas tem milhões de informações nesse manual da IUPAC, nesse guia. Eu filtrei as principais informações para vocês. Aí coloquei aqui a amina primária, secundária e terciária, com algumas características. Aí tem também as amidas, os nitrocompostos e os nitrosocompostos, eles são um pouquinho diferentes. O nitroso composto tem um oxigênio a menos. Tem a nitrila, tem a isonitrila e tem o azo composto. Todos três contêm nitrogênio também na sua estrutura. Tem a oxima, que pode estar relacionada a um aldeído, aí é aldoxima, ou pode estar relacionada a uma cetona, uma cetoxima. Existe o aleto orgânico, que tem os elementos da família dos halogênios. Só um detalhe aqui para os aletos orgânicos, é que o nome do iodo termina na letra O, bromo termina na letra O, cloro termina na letra O, o flúor não termina em O. Então, na hora de escrever a nomenclatura usando o flúor, você vai retirar o acento agudo e vai escrever fluoro. É uma adaptação do nome em língua portuguesa, tá? Para que os 4 elementos utilizados da família 7A fiquem com a terminação O. Então, fica fluoro no lugar de flúor. Mas a gente vai ver mais detalhes ainda disso. Tem composto de Grignard, que é quando tem magnésio no meio da estrutura. Tem também tem vários derivados de enxofre. Eu coloquei os 3 mais importantes, que é ácido sulfônico, que é análogo ao ácido carboxílico, o tioálcool, que é análogo ao álcool, e o tioéter, que é análogo ao éter. Lembrando que o enxofre é da mesma família do oxigênio, então há uma certa similaridade na estrutura química de moléculas contendo oxigênio e moléculas contendo enxofre. Tá bom? Que tem muita informação, gente. A gente precisa parar um pouquinho para ler. Aqui são moléculas, são as mais importantes moléculas que são cíclicas, mas elas contêm heteroátomo. Então, essas substâncias são chamadas de heterociclos ou hidretos cíclicos heterogêneos. Esses nomes são sinônimos. É mesmo que falar bechara-lindo, é a mesma coisa. Então, falar aqui, olha, heterociclos ou hidretos cíclicos heterogêneos são sinônimos. Por que esses 6 aqui? Porque, olha lá, pode ser estrutura com 6 membros ou com 5 membros. Tem o pirano e o furano. Tiopirano e tiofeno. Tem a piridina e tem o pirrol. Essas duas aqui, elas dão origem às bases nitrogenadas, que são derivadas de piridina, que são bases pirimídicas, e derivadas de pirrol, que são bases púricas. Aí isso aqui, quando entra no estudo da bioquímica, é importante lembrar dessas estruturas. Então, esses aqui são os mais importantes heterociclos. Professor. Bacana? Pois não? Eu tenho dúvida no slide anterior. Voltando aqui. Ah, não, me perdi.
Mais anterior ainda? Ai, me perdi muito, professor. Pera. É porque eu fiz um resumo. Vou me achar. Vou me achar. Tranquilo, tranquilo. Mariana, né, que tá falando? Isso, eu mesmo. Beleza, Mariana. Se eu puder ajudar, eu vou voltando aqui, você vai me falando, ver se... Você lembra qual é a função que ficou a dúvida? Eu tô com o slide aberto aqui, professor. Peraí que eu acho e já Tá. pergunto. Então tá, então vou avançando aqui um pouquinho enquanto Tá. você está procurando, tá? Bom, aqui eu coloquei um resumão, um geralzão dos principais grupos funcionais da química orgânica. Aqui eu até recomendo que vocês acessem essa página, tem a referência aqui embaixo, tá? Com endereço eletrônico. É um grupo que prepara infográficos, um grupo nos Estados Unidos ligados a instituições de ensino. Cara, os infográficos são fantásticos. Toda semana sai um. Tem trocentos infográficos. E todos eles com bastante rigor científico. Então, vale a pena você baixar, é livre para baixar, só que quando você utilizar, você mostra aqui a referência, tá? Esse aqui, ele foi construído em 2020, está aqui a referência deles. Tem Facebook, tem Twitter, tem a página e tal, é fácil de achar. Professor, Oi, então, Mariana. era bem antes, é porque eu acho que o senhor passou meio rápido e eu perdi ele. É o slide 11, é antes das funções. É um antes das funções. Ali, passou. Mais um. Mais um. Mais um. É o bem antes. Isso. Ali no propan. É o de cima. É etileno 1,1-dimetil. Por que ele é 1,1? Ah, tá. Aqui, olha. Não, tá errado esse nome. É 1,2. Ah, tá. Obrigado, ainda bem que você viu. Deixa eu corrigir logo ao vivo. É 1,2, tá? E nessa mesma, por que antes era DIL e aí tem um di-il? E nos outros seguintes também? Ah, tá. É porque é o seguinte, em língua portuguesa, a gente pode fazer encontro vocálico de letras is, tá? Pode, então, na hora de escrever, pode ficar separado, tipo DIL com hífen, ou pode ficar DIL tudo junto. São duas construções possíveis. Por exemplo, se você for falar assim que você... não, eu estou pensando muito sério naquele assunto, eu estou pensando muito sério. Mas você pode falar, eu estou pensando seríssimo naquele assunto. Bacana, todo mundo entende. Mas se você quiser falar, eu estou pensando seríssimo naquele assunto, você pode colocar um encontro vocálico de duas letras is. Então, em língua portuguesa tem essas variações, tá? Então, na hora de escrever, pode ficar como esse aqui, por exemplo, tri-il separado, ou pode ficar tri-il tudo junto. São opções de escrita. Beleza. Era isso. Professor, agora eu fiquei com uma dúvida, professor. Pois não. Ali naquela que é 1,2 di, esse di não quer dizer que está no mesmo átomo? Que nem ali no tri a gente vê que é 1,1 tri. Mas ali como mudou, continua o di? Porque é o seguinte, aqui a gente tem uma valência livre e tem outra valência livre. Aí esse di é para indicar a quantidade 2. 2 do quê? 2 do tipo il. Il é valência livre. Então tem que ficar o di para indicar que são duas valências livres. Só que, às vezes, as duas valências livres estão no mesmo carbono, às vezes as valências livres estão em carbonos diferentes. Nesse caso, é 1,2 para indicar carbonos diferentes. Aqui é 1,1 para indicar que é o mesmo carbono. Ah, não, é porque eu sabia que era assim, daí depois que eu fiquei meio confuso depois. Então tá bom, tá certo. Tá, obrigada. Tranquilo até aqui? Sim, sim. É muita coisa, né? É muita coisa. Nomenclatura é uma loucura, cara. É muito detalhe. Assim, quando você for estudar o assunto, resolver os exercícios dessa lista, ou quando você for ministrar aula, dificilmente você vai encontrar uma molécula só com uma função. Então, tipo, na vida real, o negócio é mais embaixo. A gente vai achar sempre várias funções da mesma molécula. Então, esses exemplos aqui é a realidade. Então, sempre tem mais de uma função nas moléculas orgânicas. Isso é
absolutamente comum, tá? Fiquem atentos para isso. E agora, assim, eu vou comentar alguns detalhes da nomenclatura que eu acho bastante relevante, porque quase todos os livros, mesmo livros de ensino superior, de química orgânica, não tem muita atenção para a nomenclatura, mas é algo importante na formação do professor. Então, eu vou falar alguns detalhes diretamente do guia da IUPAC, tá? É que na hora de construir, a gente dá preferência para colocar as ramificações na frente do nome da cadeia principal. Existem moléculas que fica a cadeia principal e depois a ramificação, mas são casos à parte. Para a grande maioria, é primeiro o nome da ramificação, mais o nome da cadeia principal. As ramificações, elas devem ser citadas em ordem alfabética. E a cadeia principal, ela é constituída de 3 partes. Tem a parte inicial do nome, chamada de prefixo, que indica o número de átomos de carbono. A parte intermediária, que indica o tipo de ligação, que é o infixo, e a parte final, o sufixo, que indica a função orgânica principal. Então, esse aqui é o esqueleto geral da nomenclatura IUPAC. Aí tem um tabelão aqui que eu coloquei, que tem um lembrete. Ramificações antecedem a cadeia principal e são citadas em ordem alfabética. O prefixo, que indica a quantidade de carbonos. Tem uma sequência aqui de 1 até 4, que são prefixos relacionados à história das moléculas. Por exemplo, 4 carbonos tem o prefixo but, porque vem da expressão em inglês manteiga. É porque quando a manteiga está azedando, a gente diz que é uma manteiga rançosa, uma manteiga azeda. E o ácido que se forma na manteiga tem 4 átomos de carbono. Aí a gente pegou as 3 primeiras letras da palavra manteiga em inglês e estabeleceu que BUT indica 4 carbonos, porque na manteiga forma um ácido com 4 carbonos. Então, de 1 a 4 são fatores históricos. De 5 em diante, aí são os prefixos gregos tradicionais. Então, tem met, et, prop, but, vai embora. Aí tem um asterisco aqui na quantidade de 20 carbonos, que está escrito aqui ICOS. Tá? Só que a associação norte-americana e uma associação alemã, elas utilizam EICOS, coloco a letra E. E a IUPAC, apesar de ser norte-americana, apesar de ter um trabalho muito forte nos Estados Unidos, mas a IUPAC nem é de origem norte-americana, mas o fato é que a recomendação da IUPAC é ICOS, que é coincidente com o que se usa, por exemplo, nos prefixos gregos. Se você está estudando matemática e você pegou um sólido geométrico com 20 faces, esse sólido geométrico é chamado de icosaedro, ou seja, 20 faces. Então, algumas vezes vocês vão encontrar publicações da Associação Norte-Americana ou de uma associação alemã e está escrito EICOS, tá bom? É a única contradição. E aqui eu botei o esquema geral de nomenclatura até 400 átomos de carbono. Você não vai precisar de tudo isso, claro. Isso aqui é só uma informação. Aqui, os infixos indicam o tipo de ligação. Isso aqui eu acho que você já deve ter visto um pouquinho, quando tem uma ligação, ou melhor, quando tem ligações simples, é AN, uma dupla em, uma tripla in, 2 duplas de em, uma dupla e uma tripla fica em e múltiplo disso. E o sufixo, que é de acordo com a função orgânica. Aí você vai utilizando, você vai se familiarizando. Hidrocarboneto, letra O. Aí tem álcool, terminação ol. Aí tem aldeído, terminação al. Então, normalmente, os sufixos têm um pouco a ver com o nome da função orgânica, tá bom? Então, esse é um esquema geralzão, é tipo quadro geral para vocês. Agora, algumas regrinhas, que eu acho que isso aqui são regras bem importantes. Primeiro, a regra de precedência de cadeias abertas. Para a gente para localizar a cadeia principal, a gente vai procurar a maior sequência possível de átomos de carbono, desde que nessa sequência contenha o maior número possível de grupos funcionais, o maior número de insaturações e também o maior número de ramificações. Essas 2 cadeias são exatamente iguais, mas a primeira está indicada como errada. Por quê? Por que essa cadeia aqui está errada? Vamos lá. Nós temos 6 átomos de carbono em cima, 3 embaixo. Aqui, olha.
6 em cima e 3 embaixo. A cadeia principal do primeiro caso ficou com 6 átomos de carbono. O segundo caso também tem uma cadeia principal com 6 átomos de carbono. Mas por que a segunda informação é que está correta? É porque nós já conseguimos achar duas ramificações. Olha. Uma ramificação chamada metil e outra chamada etil. E aqui tinha uma única ramificação com 3 carbonos. Então, essa cadeia principal foi uma escolha errada. A escolha correta é aquela que tem o maior número de ramificações. Outra coisa importante é a numeração da cadeia principal. Né? A gente vai iniciar a numeração a partir da extremidade mais prioritária na cadeia do hidreto parental. Esse termo hidreto parental, gostaria que vocês se habituassem com ele, que ele é como se fosse o parente do hidrocarboneto que deu origem. Por isso o nome hidreto parental. Tá? A ordem de prioridade é começar a numerar na extremidade que tenha grupo funcional. Se não tiver, procura insaturação. Se não tiver, procura ramificação. Olha aqui essa estrutura. O hidreto parental que deu origem a esse álcool é uma sequência de 7 carbonos. Então, a gente vai procurar numerar os 7 carbonos da estrutura principal ou a estrutura da cadeia do hidreto parental. Tá bom? É tipo como se fosse um sinônimo do hidrocarboneto que deu origem. Uma das extremidades tem insaturação. Ainda tem uma ramificação aqui próximo. Na outra extremidade está mais próximo do grupo funcional. Então tem maior precedência começar a numerar na extremidade mais próxima ao grupo funcional. Porque eu tinha que pensar assim, se eu tirar a dupla, ainda é álcool. Se eu tirar a ramificação, ainda vai ser álcool. Mas se eu tirar a hidroxila daqui, não será mais um álcool. Então a hidroxila tem maior prioridade para caracterizar a função álcool. Por isso que a gente começa a numerar a extremidade que tem o grupo funcional. Outra característica é a regra de precedência da cadeia cíclica. Bom, quando a cadeia é cíclica, a gente vai ter que escolher a cadeia principal, ver quem que tem maior importância. Você vai começar a procurar assim, olha, aquela que tiver o maior número de anéis. Se as duas cadeias tiverem a mesma quantidade de anel, você vai pegar aquela que tem o maior anel. Se essas duas cadeias tiverem anel do mesmo tamanho, você vai pegar o número de átomos comum entre os anéis, aquela que tiver mais. Se empatar, aí você procura o maior número de insaturações. Aqui tem esse exemplo de uma cadeia, um biciclo, tem 2 ciclos. Aqui está informando que tem precedência sobre esse outro que também tem 2 ciclos. Mas vamos conferir. Primeiro, número de anéis. Primeira estrutura, tem 2 anéis. Olha. Um anel aqui do lado esquerdo, um anel do lado direito. O segundo também tem 2 anéis, então empatou aqui, né, o número de anéis. O segundo quesito é o tamanho do anel. Então, aqui o anel tem quantos carbonos? Bora contar. 1, 2, 3, 4, 5. E do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui são 2 anéis de 5 membros. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E do outro lado, 1, 2, 3, 4... então também empatou. Também são 2 anéis de 5 membros. Aí, número de átomos comuns entre anéis. O primeiro caso tem 3 átomos que estão comuns aos 2 anéis. O segundo caso tem apenas 2 átomos comuns aos 2 anéis. Então, a estrutura do lado esquerdo tem precedência sobre a estrutura do lado direito, porque tem mais átomos em comum. Então, é essa sequência que a gente vai usar. Primeiro, o número de anéis, se empatar o tamanho do anel, se empatar número de átomos comuns dentro dos anéis, né? E, por último, as insaturações. Na hora de numerar a cadeia principal, daquela cadeia fechada, a gente começa a numerar na posição que tem hidrogênios indicados. Já vou explicar o que são hidrogênios indicados. Depois, grupo funcional principal. Depois, insaturações, sendo que as duplas têm preferência sobre a tripla, porque é ordem alfabética, né? Em da dupla vem na frente do in da tripla. E depois os prefixos. Então, vamos lá. Aqui, olha, esse grupo, dá para ver que aqui tem possibilidade de ressonância, porque a gente tem dupla simples. Então, a gente tem uma estrutura ressonante. Mas a gente poderia ter a ressonância do carbono 2, 3 para o lado do 4.
Se a dupla estivesse aqui, olha, entre 1 e esse carbono 10, a gente poderia ter a ressonância para o lado do 9. Então, aqui é a indicação que houve um fenômeno chamado de tautomeria. Tautomeria é um tipo de isomeria que a gente vai estudar ainda, mas a tautomeria ela é caracterizada pela mudança da posição de um hidrogênio. Então, esse hidrogênio aqui é um indicativo que houve tautomeria. Então, o hidrogênio indicado, aquele sinônimo de tautomeria, ele é o mais prioritário para a gente começar a numerar. Então, a gente começou a numerar no carbono, não que tinha o grupo funcional, e sim que tinha o hidrogênio indicado da tautomeria. Esse segundo exemplo aqui. A gente começou a numerar agora no carbono que tem o ácido carboxílico. Mas aqui também tinha ácido carboxílico, professor. Eu sei, mas é que o anel do lado direito, além do ácido carboxílico, tem ainda 2 outros grupos funcionais do cloro. Então, aqui a precedência para começar a numerar foi o ácido carboxílico do anel do lado direito, que tem mais 2 grupos funcionais. Outra caracterização são os localizadores. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe que gera muita dúvida. Esses localizadores, eles devem ser colocados imediatamente à frente do que eles vão indicar. Por exemplo, aqui nós temos 6 átomos de carbono e tem uma dupla entre os carbonos 2 e 3. Então, para escrever esse nome, eu vou escrever X, porque tem 6 carbonos, 2 em, porque 2 em é para indicar que a dupla está entre os carbonos 2 e 3. Algumas vezes, vocês podem encontrar em livros mais antigos, até mesmo em provas de vestibular, o nome 2-hexeno. Não é adequado. O adequado é escrever X2N. Só que, durante as aulas de vocês, se tiver alguma dúvida em relação a isso, e os alunos de vocês questionarem, mas professor, professora, como é que eu vou identificar isso? Por que essa posição bem na frente? Você pode fazer uma analogia com balanceamento. E eu vou fazer um balanceamento muito simplório aqui. Aqui a gente tem uma reação de formação da amônia. N2 reagindo com H2, formando NH3. Bacana, né? Falta balancear. Legal? Então vamos lá. Tem 2 átomos de nitrogênio no reagente. E só tem 1 átomo de nitrogênio no produto. Então tem que colocar quanto na frente do produto? Qual o número que eu escrevo na frente do produto para balancear? Você pode me falar? É o 2, né? Número 2. Bacana. Balanceou, né? Balanceou o nitrogênio. Agora, olha só. No reagente, só tem 2 átomos de hidrogênio, né? Só 2. E agora no produto tem quantos hidrogênios? 2 vezes 3, 6. Todo mundo concorda comigo? Tem 6 átomos de H no produto. Então, quanto eu tenho que escrever no reagente para ficar também a quantidade 6? Vou escrever que número na frente do reagente? O 3. Muito bem, eu vou escrever o 3. Atenção, olha para a tela, por favor, que eu vou colocar o 3 agora. Pronto, acertei o balanceamento? Tá tudo certo agora? Não, Não? no hidrogênio. Não, peraí. O 3 não tá certo aqui? Ah, não. Não, eu não posso colocar na frente de onde eu quiser? Pode, né? Mas vai ficar errado, né? Na hora Porque do olha balanceamento. só, eu não posso colocar lá na frente, de onde eu quiser, não. Eu coloco os números imediatamente na frente daquilo que eles estão indicando. Então, o correto era colocar o número 3 aqui, olha, na frente do átomo de hidrogênio, não na frente do nitrogênio. Da mesma forma, na hora de escrever esse nome, eu não vou colocar esse número 2 na frente do X. Eu coloco o número 2 na frente do EN, porque o 2 está indicando a posição do EN. Então, se durante as aulas de vocês, os alunos estiverem com dificuldade, vocês podem fazer uma analogia desse tipo com o balanceamento, que de repente vai ajudar a galera a entender que o número que a gente coloca não pode ficar distante do que está indicando. Tem que ficar imediatamente na frente. Ou seja, se o 3 era para ficar na frente do H2, tem que colocar aqui, do lado do H2, e não distante do H2. Galera, entenderam essa analogia? Só para a gente... Bacana, né? Sim. Isso, show. Então vamos avançar aqui. Rapidinho, a gente está quase acabando. Na verdade, já são 9 horas e a gente vai já parar. Eu só vou fazer um apanhado geral aqui. É o seguinte, rapidola. É que
Quando a gente está fazendo o posicionamento usando esses localizadores, se acontecer de entre eles ficar uma distância maior do que uma unidade, a gente tem que colocar os dois localizadores, sendo que o maior a gente coloca entre parênteses. Então é assim. Aqui, olha, a gente tem a dupla ligação entre os carbonos 2 e 3. Como entre 2 e 3 não tem átomo nenhum aqui no meio, de 2 vai para o 3, eu coloco só o número 2. Mas olha essa cadeia feiosa aqui. Olha essa cadeia feiosa. Ela tem o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blá, 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 blá. E a dupla ficou de uma maneira tal que a dupla não está entre os carbonos 1 e 2. Está entre os carbonos 1 e 13. Então, na hora de escrever o nome, eu vou ter que colocar o número 1 e o número 13. Só que o maior a gente coloca entre parênteses. Bora entender esse nome. É biciclo, porque tem 2 ciclos. Biciclo, porque tem 2 ciclos. O primeiro ciclo tem 6 átomos. Bora conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro ciclo tem 6 membros, que é o maior. O segundo ciclo tem 5 membros. Bora conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Bacana. Fora isso, tem esse carbono 14, que ele não é ao mesmo tempo do ciclo 1 e 2, não é ao mesmo tempo do ciclo 1 e 2, mas ele está entre eles. Então, a gente tem assim, 2 ciclos, biciclo. O primeiro ciclo tem 6 membros, o segundo ciclo tem 5 membros, e tem um carbono aqui entre essas pontes, tá? Por isso que fica 6, 5, 1. Aí, tetradec. Tetra, 4. Dec, 10. Total, 14. E a dupla está entre os carbonos 1 e 13. Só que o maior número a gente coloca entre parênteses. Bacana. Tranquilo. Ô, Bechara, Pois não. por que os carbonos do 1 e do 8 não foram contados? Eles estão computados no geralzão, né? Quando eu escrevo tetradec, tá? Porque se eu contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14. Aí eles estão contados aqui, 1 e 8. Aí eles estão contados no total. Mas é que na hora de fechar o ciclo, já que é um biciclo, obrigatoriamente vai ter carbonos comuns aos 2 ciclos. Então, se tem um carbono comum aos 2 ciclos, eles não entram na contagem do ciclo maior e do ciclo menor, porque eles são comuns aos 2. Então, a gente diz que aqui o maior tem 6 átomos, o menor tem 5 átomos, tem um átomo que não é comum aos 2 ciclos, fora isso, tem os 2 carbonos que são comuns aos 2 ciclos. Aí, essa somatória dá 14. É uma forma sistematizada de escrever a nomenclatura quando tem 2 ciclos que eles têm que estar ligados diretamente. Não sei se ficou complicado. Ficou claro, obrigada. Beleza, Gil. Galera, tem mais informações ainda aqui, tá? Mas são informações assim que vocês precisavam parar e ler um pouquinho. Aqui estão as referências bibliográficas, já são 9 horas, a gente vai ter que parar. Prometi que eu não ia ficar passando muito, né, do horário, apesar de que tem muita coisa para falar. Mas, assim, vocês vão baixar esses slides. Eu vou até dar mais uma revisadinha, que pode ter mais algum errinho desse, e alterar lá no Siga, e você deixa para baixar isso aí para você amanhã, tá? E, assim, vamos caprichar nesses exercícios, gente, porque, vou te falar, tem muita coisa, cara, para a gente treinar. Tem muita coisa. Nomenclatura é algo bastante... Eu vou fazer um print aqui da tela, que eu vou fazer a chamada depois para a gente finalizar a aula, para não demorar muito. Só vou salvar o print aqui, a gente já vai finalizar. Só um instantinho. Aí depois eu lanço as frequências de vocês, de acordo com a participação. Vocês sabem se alguém caiu, estava conectado e caiu? Eu não percebi. Não, né? Então tá. Então, beleza, gente. Acho que ficou todo mundo, né, Luiz? Show de bola. Galera,
eu espero que vocês tenham entendido a noção geral de nomenclatura. É algo muito extenso, jamais nomenclatura iria se esgotar numa única aula ou mesmo numa sequência de aulas, porque sempre tem muita coisa, mas eu acho que os pontos prioritários que o professor de Química deve conhecer é mais ou menos o que tem aí nessa sequência de slides para vocês. Tá bom? Queria que vocês fizessem uma leitura e durante a semana podem mandar dúvida, gente, podem mandar, que manda no WhatsApp, que eu não respondo na hora, mas assim que eu pegar o celular, prometo que eu respondo para vocês. Legal? Muito obrigado pela Professor, atenção. desses exercícios tem gabarito? Tem. Tanto da aula anterior, beleza, Luiz? Tanto da aula 1 quanto da aula 2. Eles têm o gabarito no próprio PDF. Aí você vai fazer, mas mesmo com a resposta, pode rolar dúvida, Elaine. Pode me mandar que eu tento ajudar, tá? Tá bom, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado pela participação e estou à disposição permanentemente. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, gente.